Vemos inúmeras bandeiras, muitos fiéis que lotam a Praça São Pedro até as vizinhanças da Praça Pio XII. Leitura da primeira carta Agora em de São português Paulo pelo aos Padre Ferreira. Coríntios. A minha palavra e a minha pregação nada tinham dos argumentos persuasivos da sabedoria humana, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E, no entanto, é de sabedoria que nós falamos entre os perfeitos. Sabedoria que não é deste mundo, nem dos chefes deste mundo votados à destruição. Ensinamos a sabedoria de Deus, mistério que permanece oculto e que Deus, antes dos séculos, predestinou para a nossa glória. Palavra do Senhor. Nós ouvimos o sacerdote polonês e agora nos preparamos então a ouvir a catequese do Santo Padre. Como dissemos antes, hoje inaugura-se uma nova série sobre os dons do Espírito e hoje o Papa deve refletir sobre a sabedoria. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Iniziamo oggi un ciclo di catechesi sui doni dello Iniciamos Spirito hoje Santo. um ciclo de catequese sobre os dons do Espírito Santo. Vocês sabem que o Espírito Santo Costituisce l'anima, constitui a la alma, linfa vitale della Chiesa a linfa vital da Igreja singolo e de cristiano. todo cristão. È l'amore di Dio che fa del nostro cuore É o amor de la sua Deus que dimora faz do nosso ed entra coração in comunione con noi. a sua demora Lo Spirito Santo e entra em comunhão sempre conosco, sta con noi porque o Espírito Santo está sempre conosco, está sempre em nós e nel nostro cuore. e no nosso coração. Lo Spirito stesso è il dono di Dio, O próprio Espírito é o dom de Deus por è excelência. un regalo di Dio. É um presente de Deus. E a sua volta comunica E por sua a chi lo vez, accoglie diversi ele doni comunica spirituali. a quem o acolhe muitos dons espirituais. La Chiesa ne individua 7, A Igreja identifica 7, numero che simbolicamente um número dice que simbolicamente pienezza, diz completezza. plenitude, Sono completeza. quelli che si apprendono quando ci si São prepara aqueles al que sacramento aprendemos della quando nos confirmazione preparamos ao sacramento da e che confirmação invochiamo nell'antica preghiera e que detta invocamos sequenza na allo antiga Spirito Santo. oração conhecida como sequência ao Espírito Santo. Sono Os dons sapienza, são intelletto, sabedoria, consiglio, entendimento, fortezza, conselho, scienza, fortaleza, pietà ciência, e timore di Dio. piedade e temor a Deus. Il primo dono dello Spirito O Santo, primeiro dom do secondo Espírito questo Santo, elenco, segundo essa è lista, dunque la sapienza. é a sabedoria. Non si tratta semplicemente Mas della não se trata saggezza simplesmente da umana, sabedoria humana, não. no, che questa saggezza umana Essa è frutto sabedoria é fruto do della conhecimento, dell'esperienza. da experiência. Nella Bibbia si racconta che Na Salomone, Bíblia, se diz que nel Salomão, momento di sua incoronazione no momento a da re sua di Israele, incoroação como rei de aveva Israel, chiesto il dono della sapienza. pediu o dom da sabedoria. Ecco, la sapienza è proprio A questo. sabedoria é justamente isso. La grazia di poter É a vedere graça ogni cosa de con gli occhi. poder ver todas as coisas com os olhos de Deus. Vedere il mondo, vedere le situazioni, Ver o mundo, le ver as congiunture, i situações, problemi, as tutto conjunturas, con os gli problemas, occhi di Dio. tudo com os olhos de Questa è la Deus. sapienza. Essa é a sabedoria. Alcune volte noi vediamo la cosa secondo il nostro piacere. Às vezes nós vemos as coisas como nós gostaríamos que fossem, ou como a situação do nosso coração, com amor, com ódio, com inveja. Non è l'occhio di Dio, Não, isso não são os olhos de Deus. è
A sabedoria é o que faz o Espírito Santo em nós, para que nós vejamos todas as coisas com os olhos de Deus. Esse é o dom da sapiência, da sabedoria. Obviamente, esse dom provém da intimidade com Deus, da nossa relação íntima com Deus, do nosso relacionamento de filhos com o Pai. E o Espírito Santo, quando temos essa relação, ele nos dá esse dom da sabedoria. Quando estamos em comunhão com o Senhor, é como se o Espírito Santo transfigurasse o nosso coração e o fizesse perceber todo o seu calor e a sua predileção. O Espírito Santo faz do cristão um sábio. Não no sentido que ele dá uma resposta para todas as coisas, que sabe tudo. Uma pessoa sábia não é assim. Não tem esse sentimento, mas no sentido que ele sabe de Deus. Ele sabe como Deus age, conhece. Ele sabe discernir quando uma coisa é de Deus ou quando não é de Deus. Ele tem essa sabedoria que Deus dá aos nossos corações. O coração do homem sábio tem o gosto e o sabor de Deus. Como é importante que nas nossas comunidades haja cristãos assim, que tudo neles fala de Deus e se torna um sinal belo e bonito e vivo do seu amor e da sua presença. Isso nós não podemos improvisar, não podemos ir em busca sozinhos. É um dom que Deus faz a todos aqueles que ouvem o Espírito. Dentro de nós, nós temos no nosso coração o Espírito Santo. Podemos ouvi-lo ou podemos não ouvi-lo. Se nós o ouvirmos, ele nos ensina. Ele nos ensina o caminho da sabedoria. Ele nos doa a sabedoria, que é ver com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos de Deus, amar com o coração de Deus e julgar as coisas com o juízo de Deus. É essa a sabedoria que nos presenteia o Espírito Santo e todos nós podemos tê-la. Basta pedi-la ao Espírito Santo. Imaginem uma mãe na sua casa com as crianças. E quando alguém faz uma coisa, o outro pensa outra. E a coitada da mãe corre de um lado para o outro com os problemas das crianças. Quando as mães se cansam e gritam com as crianças e dão bronca, isso é sabedoria? Dar bronca nas crianças é sabedoria? O que vocês dizem é sabedoria? Não. Ao contrário, quando a mãe pega a criança e repreende a criança com doçura, mas isso não se faz, explica por quê, com muita paciência, isso é a sabedoria de Deus? Sim, é o que dá o Espírito Santo na vida. Depois, no casamento, por exemplo, o casal briga e depois não se olham. Ou então, se olham, se olham com a cara torta. Isso é sabedoria? Não. Mas, se ao contrário,
passou a tempestade, vamos fazer as pazes e recomeçam de novo a ir adiante, continuar em paz. Isso é sabedoria? Sim, sim, é esse o dom da sabedoria. Que seja em casa, que seja com as crianças, que seja com todos nós. E isso não se aprende. É um presente do Espírito Santo. E é por isso que nós temos que perguntar, pedir ao Senhor que nos dê o Espírito Santo, que nos dê o dom da sabedoria, daquela sabedoria de Deus que nos ensina a olhar e a ver com os olhos de Deus, a sentir com o coração de Deus e a falar com as palavras de Deus. E assim, com essa sabedoria, vamos adiante, construímos a nossa família, construímos a nossa igreja e todos nós nos santificamos. Hoje pedimos a graça da sabedoria e pedimos a Nossa Senhora, que é a sede da sabedoria, que ela nos dê essa graça. Obrigada. Hoje uma catequese 90. Os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, que se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Começamos hoje um ciclo de catequeses sobre os 7 dons do Espírito Santo. O primeiro deles é a sabedoria, que nos permite ver todas as coisas com os olhos de Deus. Esta sabedoria não provém tanto dos conhecimentos que temos, como sobretudo da intimidade com Deus. Quando estamos em comunhão com o Senhor, de certo modo o Espírito Santo transfigura o nosso coração e faz-nos sentir todo o seu calor e a sua predileção. Então, tudo nos fala de Deus e torna-se sinal da sua misericórdia e do seu amor. Isto torna sábio o nosso coração, não no sentido de saber tudo, de ter uma resposta para tudo, mas no sentido de que saboreia Deus. O nosso coração e a nossa vida têm o gosto, o sabor de Deus. Como é importante haver tais cristãos nas nossas comunidades. Neles, tudo fala de Deus, tornando-se um sinal vivo e estupendo da sua presença e do seu amor. Mas isto não o podemos improvisar, nem alcançar só por nós mesmos. É um dom que Deus concede àqueles que se tornam dóceis ao seu Espírito. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. Nel salutarvi tutti, specialmente i fedeli brasiliani di Belém e di Rio Bonito e gli universitari del Portogallo, vi auguro di accrescere la sapienza che viene di Dio, affinché resi esperti nelle cose di Dio possiate comunicare agli altri la sua dolcezza e il suo amore. Scenda su di voi e sulle vostre famiglie l'abbondanza delle sue benedizioni. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos. A todos vos saúdo, especialmente aos fiéis brasileiros de Belém e de Rio Bonito e aos universitários de Portugal, desejando-vos de prosperar na sabedoria que vem de Deus, a fim de que, tornados peritos das coisas de Deus,
possais comunicar aos outros a sua doçura e o seu amor. Desça sobre vós e vossas famílias a abundância das suas bênçãos. Lunedì scorso, segunda-feira passada, em Homs, na Síria, è stato assassinato foi assassinado il reverendo padre o reverendo Frans padre van der Lugt, van der Lut, un mio confratello meu gesuita co-irmão jesuíta holandês, di 75 anni, de 75 anos, arrivato in Siria chegou à circa Síria 50 anni há fa, cerca de 50 anos che ha sempre fatto del e bene que a sempre tutti, fez o bem a todos, con gratuità com, e amore. com gratuidade e amor. Perciò E por isso era amato e da estimado cristiani e por musulmani. cristãos e muçulmanos. La sua brutale uccisione O seu brutal assassinato mi ha riempito me di encheu profondo dolore de profunda dor e mi ha fatto e me fez pensare pensar ancora mais uma a vez tanta gente che soffre nas tantas pessoas que sofrem in quel e morrem martoriato paese, neste la mia amata martirizado Síria, país, a minha querida da Síria. troppo tempo preda di un Há muito sanguinoso tempo conflitto refém che de um conflito continua sangrento a mietere que morte continua e distruzione. a provocar morte e destruição. Penso anche alle numerose Penso persone também- rapite, Penso também nas cristiani e numerosas muçulmani, pessoas sequestradas, siriani cristãos di e altri muçulmanos, paesi, sírios e de outros tra le países, quali ci entre os sono quais vescovi e há sacerdoti. bispos e sacerdotes. Chiediamo al Signore Peçamos ao Senhor che possano presto que possa em breve tornare ai loro cari voltar para e seus alle loro caros famiglie e para suas comunità. famílias e comunidades. Di cuore De coração, vi invito tutti convido todos ad vocês unirvi alla mia a unirem-se à preghiera minha oração per la pace in pela Siria paz na Síria e nella regione. e na região. E lancio un accorato E appello lanço um forte ai apelo responsabili aos siriani responsáveis sírios e alla comunità e à comunidade internazionale. internacional. Per favore, Por favor, tacciano le armi. calem as armas. Si metta fine alla violenza. Chega de violência. Non più guerra, Guerra nunca mais. non più distruzioni. Chega de destruição. Si rispetti il diritto Que o direito umanitario, humanitário seja respeitado. si abbia cura della popolazione bisognosa Que a população di necessitada assistenza umanitaria de assistência humanitária seja e si socorrida giunga alla desiderata e se chegue pace à almejada paz attraverso il dialogo e la através do riconciliazione. diálogo e da reconciliação. Alla nostra Madre A nossa Mãe, Maria, Regina della Pace, Maria, Rainha da Paz, chiediamole peçamos-lhe che ci dia questo dono per la Siria que dê este dom à e Síria preghiamo tutti e insieme. rezemos todos juntos. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Do il benvenuto Dou as ai boas-vindas pellegrini di lingua aos peregrinos de língua italiana. Accolgo Acolho Accolgo i partecipanti Acolho al os concorso participantes promosso dal do Vicariato concurso del promovido Patriarcato pelo Latino di Vicariato do Israele. Patriarcado Latino de Israel. I membri del Os comitato membros do Comitê Promotor del quarto do quarto centenário
do nascimento do Papa Inocêncio XII. E o Conselho Nacional de Peritos Industriais. Saúdo os grupos paroquiais, especialmente os fiéis de Foggia, Scaffa e Borgo Tossignano e as associações de apoio aos doentes e às crianças. L'Arche sta bene ai dei 122 a Nidan e Maggi Euregio. Saúdo finalmente a Associação dos Consultores Tributários, a delegação da Marinha Militar, e os familiares dos militares que estão nas missões no exterior. A peregrinação a sede de Pedro ajude a vocês a cultivar a sabedoria que só Deus pode dar. Um pensamento especial dirijo aos jovens, aos doentes, aos recém-casados. Estamos vivendo o tempo de graça da Quaresma. Queridos jovens, não se cansem de pedir na confissão o perdão de Deus. Queridos doentes, unam os seus sofrimentos ao da cruz de Cristo. E vocês, queridos recém-casados, façam uma competição no perdão e na ajuda recíproca. Obrigado. Vamos dizer que dezenas de milhares dos peregrinos presentes nas quartas-feiras são italianos. Grande maioria. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc usque in saecula. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Abençoados pelo Santo Padre, prosseguimos e damos aí a conclusão dessa nossa transmissão da audiência geral desta quarta-feira, 9 de abril, na Praça São Pedro. O Santo Padre, como sempre, começa agora as suas inúmeras saudações a todas as autoridades e principais grupos presentes, bispos, sacerdotes, que vêm de todo o mundo e que presenciam aqui a audiência do Papa. E depois todos esperam naturalmente cumprimentá-lo.